Glória a Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Glória a Jesus. Nós vamos começar no mês de maio, vamos fazer o mês da família. Família edificada sobre a rocha. Família. A minha família edificada sobre a rocha. No que depender de mim, eu vou edificar a minha família sobre a rocha. Alguém mais? Amém? E hoje nós vamos dar uma pequena introdução. Uma pequena introdução dentro desse tema. E nos preparando para aquilo que Deus tem preparado para nós. Para receber tudo que Deus tem preparado para nós. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, mas Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança do Senhor? Respondeu-lhes os gibeonitas: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua família. Tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que queres que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E o rei disse: eu darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera. Em algumas versões fala por causa da aliança que Davi fez com Jonatas. Do mesmo jeito, lá no início, por causa da aliança que o povo de Deus havia feito com os gibeonitas. Tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da colheita, nos dias primeiro, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita, até que a chuva caiu sobre os corpos. Não deixou as aves dos céus
sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera. Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. Davi trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso Deus se aplacou para com a terra. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, fecha os teus olhos, peça ao Senhor agora para falar ao seu coração. Peça ao Senhor para falar contigo. Fale para o Senhor: Senhor, fale comigo. Eu preciso te ouvir, Senhor. Fale comigo. Me ensina nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fale ao meu coração, Senhor. Eu quero ouvir muito mais do que a sua voz, Senhor. Muito mais do que a voz, a minha própria voz, Senhor. Que os teus filhos ouçam muito mais do que a minha voz, mas ouçam a voz do Senhor falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Nos tempos de Davi, aqui não relata realmente em que tempo foi, em que momento do reinado de Davi, mas aconteceu em um período do reinado de Davi, uma grande seca, uma grande fome. Durante 3 anos, houve uma grande seca. No primeiro ano, seca. Eles criaram expectativas que no próximo ano iria chover. Pode acontecer um ano de seca, beleza, mas quando for o ano que vem, a gente conquista novamente o que nós perdemos, ou o que nós deixamos de ganhar, o que nós deixamos de conquistar ano passado. Mas veio o segundo ano, foi seca novamente. 2 anos de seca. Aí, não, tudo bem, no terceiro ano vai chover. Não, ano que vem chove. Ano que vem vai ser bênção. Vai ser dobrado, vamos acreditar nisso. Só que quando chegou no terceiro ano, ano de crise novamente, ano de seca. 3 anos de seca, irmão, sem produzir. 3 anos de seca, os animais já começando a morrer. 3 anos de seca, sem a terra oferecer o seu fruto, oferecer a sua semente. É uma crise terrível. Então Davi, o rei, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que ele consulta ao Senhor. Ele vai orar perguntando ao Senhor: Senhor, tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa, e por causa disso o Senhor está estabelecendo algum tipo de juízo. Só pode ser isso. Senhor, o que é? Me mostra, me fala, o que está acontecendo? Então Deus fala com Davi: olha, o que está acontecendo com Israel hoje é por causa da casa de Saul, por causa de Saul e por causa da sua família sanguinária, porque eles decidiram matar os gibeonitas. Então eles estavam vivendo um juízo de Deus por algo que Saul, enquanto rei, e a sua família havia cometido contra os gibeonitas. Agora veio o juízo de Deus sobre Davi e sobre todo Israel. Agora é importante sabermos quem eram os gibeonitas. Teolim, tem alguém aí com você? Não, né? E ela está organizando alguma coisa? Se não, para participar do culto, ouvir a mensagem. Quem
Quem eram os gibeonitas? Há 400 anos atrás deste fato, há 400 anos atrás, Josué estava entrando na terra prometida. Josué havia atravessado o Jordão, já havia conquistado Jericó, havia conquistado a cidade de Ai. A próxima cidade a ser conquistada era a cidade de Gibeão. Então os gibeonitas, eles foram muito astutos, inteligentes, sagazes. O que é que eles pensaram? No coração deles já ardia a mesma coisa que ardia no coração de Raabe, quando os espias chegaram em Jericó. Quando os espias entraram na casa de Raabe, Raabe já disse: eu sei, nós já sabemos, a cidade já está tremendo toda, que Deus já deu Jericó para vocês. E Raabe faz uma aliança, Raabe faz um pacto com aqueles espias, dizendo: se eu proteger vocês, se eu livrar vocês, vocês me livram também, porque eu sei que o Deus de vocês, que tem feito maravilhas no deserto até hoje, já deu isso aqui. Então eu estou cuidando de vocês, vocês cuidam de mim. Ela faz aliança. Raabe já começa a entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. Os gibeonitas fizeram a mesma coisa. Só que o que eles fizeram? Porque a ordem de Deus era: vocês vão entrar na cidade, vocês vão matar todo mundo, vocês vão expulsar da terra, porque Deus queria que o povo dele fosse um povo separado. Então quando os gibeonitas viram, já conquistaram Jericó, já conquistaram a cidade de Ai, a próxima cidade é a gente, e nós estamos perdidos, porque Deus é com eles, esse Deus dele é poderoso demais. Então eles fizeram uma estratégia, vestiram as roupas velhas, e pegaram uns pão bem velho, e colocaram uma sandália já meio que arrebentada, e eles foram em direção às cidades que já haviam sido conquistadas, onde os israelitas estavam, e eles vieram, e quando chegaram lá, aí disseram que vinha de uma terra muito distante, muito longe, muito longe, muito longe. Olha para você ver como é que estão nossas roupas, olha para você ver como é que estão os nossos calçados. Quando eles saíram de lá, olha, o nosso pão era novinho, olha para você ver, já está todo embolarado, está todo cheio de mofo, velho. E nós queríamos fazer uma aliança com vocês. Nós sabemos que o Deus de vocês é grande, que o Deus de vocês tem dado vitórias e conquistas, e nós queremos fazer um pacto, queremos ter uma aliança com vocês. E Josué, sem consultar a Deus, vai lá e faz o quê? Uma aliança com os gibeonitas. Depois que faz a aliança com os gibeonitas se fizeram conhecer. Não, na verdade nós somos de Gibeão, a cidade próxima. Mas agora Josué tinha feito uma aliança perante o Senhor. Fala assim comigo: meu Deus é um Deus de aliança. Falou, está falado. Uau! Quando Josué fica sabendo que eram os gibeonitas, a próxima cidade, e agora nós não vamos poder mais subjugar, nós não vamos poder matá-los e nem expulsá-los da terra, mas é o seguinte: temos uma aliança, temos um pacto, temos um acordo, estamos juntos agora. Só que vocês, porque vocês mentiram para a gente, vocês ficarão agora responsáveis por trazer a lenha para o altar e a água para o tabernáculo. Então os gibeonitas agora se tornaram, entre aspas, escravos dos israelitas, trabalhadores. Se tornaram trabalhadores. Eles eram responsáveis para quê? Para trazer a lenha que era utilizada no altar e a água que era utilizada no tabernáculo. Com o tempo eles ficaram íntimos da liturgia de Deus. O pacto e a aliança foi tão verdadeira que logo depois, quando alguns reis de cidades próximas ficaram sabendo que os gibeonitas vieram e fizeram uma aliança com Israel, eles se levantaram, 5 reinos se levantaram contra Gibeão. Gibeão correu e mandou avisar Israel: olha, tem 5 reis que estão vindo contra a gente. Aí o que faz? Josué tinha feito aliança, agora vocês são povo nosso, se levanta com todo o exército de Israel e vai militar. E é nessa batalha, irmãos, contra os inimigos dos gibeonitas, porque eles haviam feito uma aliança,
que os camaradas começam a fugir, e a Bíblia diz que Deus manda pedra do céu, e pega só nos gibeonitas, só nos inimigos, pá, 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 pá. Só que mesmo assim ainda sobrou um bocado. Quando sobrou um bocado, Josué queria acabar com aquela batalha, com aquela guerra, e Josué faz uma oração pedindo a Deus que lua pare ali, e sol pare sobre Gibeão, e parou, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, de pacto, de compromisso. Pode passar, irmãos, os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão. Tá beleza, tá valendo. Só que agora, 400 anos depois, Saul é rei. Saul se torna rei em Israel. E Saul, a sua família também era descendente ali, agora daquela região. E o que Saul faz? Despreza a aliança que Deus tinha com aquele povo. Ele e a sua família decidem dizimar, matar, acabar com os gibeonitas. Em que momento foi, não sabemos, mas a Bíblia diz que isso aconteceu. E ali se passou. Ele fez e não aconteceu nada. E nós vemos que Saul tinha um problema terrível. O camarada matava aqueles que Deus disse que era para proteger, e protegia aqueles que Deus disse que era para matar. Saul não guardava aliança. Então nós vemos, Saul morreu, Davi agora ocupou o trono. E veio uma grande seca no tempo de Davi. Chegamos aonde aqui? Davi vai consultar e Deus vai dizer: por causa de Saul e por causa da sua família sanguinária que mataram os gibeonitas. Davi sabia que para a prosperidade voltar, aquilo precisava ser resolvido, aquilo precisava ser tratado, aquilo precisava ser remido ou aspergido. Aquele pecado deveria ser lavado. Então ele vai procurar a parte que havia sofrido, e ele chega para os gibeonitas e diz: olha, gibeonitas, o que eu posso fazer por vocês? O que eu posso fazer por vocês para que vocês liberem a bênção de novo sobre as nossas vidas? Porque Deus já me revelou que essa maldição que nós estamos vivendo é fruto de um pecado que Saul e a sua família, que nós como israelitas cometemos contra vocês. Então o que eu posso fazer para a gente sanar essa dívida? O que eu posso fazer para isso ficar solucionado? Irmãos, era uma grande oportunidade para os gibeonitas, se tornarem riquíssimos ali. O rei estava falando: o que eu posso fazer? O que eu posso pagar? E eles disseram: rei, nós não queremos ouro. Rei, nós não queremos prata também. Rei, e nós não queremos a morte de nenhum israelita, porque quem pecou contra nós foi Saul e a sua família. Então, rei, para que a justiça seja feita, nos dê sete filhos de Saul, 7 da família de Saul, para que sejam enforcados perante o Senhor, para que todos vejam, para que todos saibam que Deus é o Deus que faz justiça. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus faz justiça. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus de pacto. O nosso Deus é um Deus de aliança. Nós vemos a aliança desde Gênesis até o Apocalipse. Aliança, Deus falando acerca da aliança, acerca da palavra, acerca do pacto, acerca do compromisso, acerca de votos que são feitos diante dEle. E muitas pessoas começam a quebrar esta aliança, e por não vir o castigo ou o juízo imediato, acha que tudo vai bem, acha que Deus esqueceu. Mas pode ter certeza, irmãos, de Deus não se zomba.
ao seu tempo a justiça será manifesta, porque a Bíblia diz, olha, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá, mais cedo ou mais tarde. E não se preocupe, porque Deus, irmãos, Ele é a favor dos menos favorecidos. Deus, Ele é a favor dos pequenininhos. Você não precisa ficar preocupado em ter que fazer justiça também com as próprias mãos acerca daqueles que lhe feriram, porque o próprio Deus, ao seu tempo, fará justiça, porque Ele é o justo juiz. Nós precisamos entender que o texto aqui, quem estava estabelecendo um juízo era o próprio Deus. Ele precisava, como que Deus, irmãos, ficaria diante dos gibeonitas? Porque a aliança foi quebrada, uma aliança que foi feita em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Qual a visão que os gibeonitas agora estavam tendo de Deus? Um Deus que não faz, um Deus que não opera, um Deus que não age, um Deus que não cuida dos seus, daqueles que um dia Ele disse que cuidaria e zelaria. Então nós vemos o próprio Deus agora agindo que é num tempo de um homem segundo o coração dele, porque ele sabia que este homem que é segundo o seu coração, por mais que errasse e falhasse, ele estava sempre disposto a consertar, ele estava sempre disposto a ajeitar as coisas. Então foi nesse tempo que veio essa seca, e Davi com a visão espiritual, não, isso vem de Deus. Então nós precisamos orar para que Deus opere, para que Deus fale o que é. E agora Deus falando, Ele vai resolver, porque aquele que sabe o bem que tem que fazer, irmão, e não faz, nisso está pecando. Mas agora sabe o que tem que fazer, e vai lá e faz, aí adquire a bênção. Porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é a introdução. Então eles disseram, me dá o 7. 7, número completo, me dá 7 filhos de Saul. Então Davi, por ser um rei que sempre zelou pela aliança, ele diz, Mefibosete, filho de Jonatas, eu não posso. Quando se fala filho de Saul, não precisava necessariamente ser filho. Neto é considerado filho, é da linhagem de Saul. Então na hora que ele fala, ele já diz, olha, Mefibosete, filho de Jonatas, eu não vou dar, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com Jonas. Nós fizemos um pacto quando eu estava fugindo, que um dia eu me tornando rei, eu cuidaria dos filhos de Jonatas. E foi isso que Davi fez. Uma das primeiras coisas, quando ele assumiu o reinado, ele procurou saber, por acaso existe alguém da casa de Jonatas, para que eu haja de misericórdia para com ele. Davi não se esquece da aliança, e se queremos ser verdadeiros adoradores, nós não podemos nos esquecer da aliança que temos com Deus, da aliança que Jesus tem conosco. Então Davi vai dizer, tudo bem, agora esta aliança que foi quebrada, ela precisa ser restaurada. Eu preciso entregar para que o sangue aspergido agora cubra e seja resolvido isso. Então ele manda pegar 2 filhos. Eu sei que quando a gente lê assim, era a época da lei, irmãos. Lei parece meio pesado, né? Mas quando a Bíblia diz que foi Saul e a família, tinha filhos de Saul envolvidos na carnificina, a casa dele foi complacente, então eles precisavam pagar. Então Davi entrega 2 filhos de Rispa. Rispa era concubina de Saul. Esses 2 eram filhos de Saul. E 5 filhas de Meriabe, que era filha de Saul. Esses outros 5 eram netos de Saul. E Davi entregou. Pode fazer o que tem que ser feito. Pegaram os 7 em Gibeão, na terra que era dos gibeonitas, aonde Saul havia feito o erro. Os 7 colocaram a corda no pescoço e de uma vez caíram 7. Morreu. Neste momento veio Rispa, mãe de 2. Engraçado que Meriabe não foi, mas Rispa foi.
nós vemos duas mães e duas atitudes completamente diferentes. Rispa não podia fazer nada, a não ser o que ela fez agora. A Bíblia diz que ela pega um pano de saco, que na verdade funcionava como uma pequena tenda, e ela coloca essa tenda sobre a rocha. Ela pega um pano de saco, que ia funcionar agora como uma tenda, coloca sobre uma rocha, e ela fica ali, fazendo o quê? Espantando as aves dos céus, para que não comesse o corpo dos seus filhos, e espantando as feras selvagens, para que não comessem a carne dos seus filhos, os ossos dos seus filhos. E ela ficou ali no início da colheita, até que vieram as primeiras chuvas. A Bíblia diz que de dia ela enxotava as aves, à noite ela enxotava as feras. De dia ela ali não permitia que abutre, não permitia que urubu, não permitia que corvo, não permitia que ave de rapina nenhuma viesse e comesse a carne dos seus filhos. E à noite ela ficava em claro, com certeza fazia uma fogueira e não permitia que as feras, os animais selvagens viessem e comessem. Do início da colheita até que vieram as primeiras chuvas. Aí quando a gente pega, a gente imagina que isso foi do dia para a noite, foi coisa de 2, 3 dias. Mas quando vamos estudar, irmãos, o início da colheita era em abril, e as primeiras chuvas só em outubro. 6 meses ela velando e cuidando do corpo dos seus filhos, que quando chegou nesse final já não tinha mais corpo, era osso. Ela viu apodrecer, ela viu cair, mas ela não arredou. Em relação à morte ela não podia fazer nada, mas uma coisa ela colocou no coração: só saio daqui quando pelo menos um enterro digno eu der para os meus filhos. Porque pior do que a morte também, não pior do que a morte é algo terrível, mas era terrível também permitir que o corpo dos seus fosse comido por feras, fosse comido, era algo desonroso. E que na verdade lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 26, vai dizer que faz parte da maldição que vem sobre aqueles que não guardariam a aliança com o Senhor. Então aquela mulher, ela decidiu no coração dela: por mais que o meu pai, por mais que os meus filhos, por mais que o meu esposo, por mais que os meus filhos não tivessem guardado a aliança, eu vou ficar aqui com a minha tenda na rocha, velando e guardando. Quem sabe o rei não fica sabendo e age em meu favor. Pastor, e aí? Irmãos, é responsabilidade de cada um de nós fazer o que Rispa fez, mas não fazer quando já aconteceu a morte. Fazer antes. Ela fez tudo certo, ela fez tudo correto, ela fez tudo beleza, e é algo muito admirável. Tanto é que o autor
autor das Escrituras fez questão de deixar relatado, e isso serve para a nossa edificação, isso serve para o nosso crescimento. Mas nós precisamos fazer o que ela fez antes que aconteça a morte. Se posicionar e guardar a vida dos nossos ainda em vida. Se posicionar, velar, orar, interceder. E a primeira coisa que ela nos ensina, e é isso que nós vamos entrar agora no mês de maio, é o quê? Entender que eu preciso edificar uma tenda, entender que eu preciso edificar a minha casa sobre a rocha que é o Senhor. Talvez você esteja aqui com alguém da sua família, pastor, não morreu, mas está morto espiritual. Está apenas em pé, mas não tem vida porque não tem o Senhor ainda, não tem Jesus ainda. Talvez está caminhando por um caminho que você sabe que é de trevas, que amanhã vai trazer dor, que amanhã vai trazer sofrimento. Talvez esteja aí caminhando por caminhos de drogas, por caminhos de bebidas, por caminhos que desonram, que desagradam, por caminhos de promiscuidade, e você tem alguém na sua casa desse jeito. Nós precisamos nos posicionar como Rispa hoje, não esperar que o pior aconteça, mas nos posicionar hoje como ela se posicionou. Ela colocou a sua tenda, e não é colocar um dia e ir embora, não, é colocar a sua tenda e permanecer até que o rei, escute, interceda ao nosso favor e age em nosso favor. Aquela mulher, ela decidiu, eu preciso edificar. Era pano de saco, esse pano de saco era uma cobertura, mas também fala de humilhação. Pano de saco fala de se humilhar. Aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão do Senhor, esses serão exaltados e esses serão honrados. A humilhação, ela precede a honra, irmão. A gente precisa reconhecer o quão pequeno nós somos, o quão limitado nós somos, o quão incapaz nós somos, e nos humilhar, mas nos humilhar fazendo a nossa parte, fazendo o nosso papel. Ela se colocou ali na torre de vigia. Ela se colocou, ela se posicionou, repreendendo as aves durante o dia e as feras durante a noite. Quando foi a última vez que você se posicionou, intercedendo, clamando, orando, se posicionando de dia e de noite, em todo o tempo, pela sua casa, pela sua família, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus pais? Que você sabe que está fazendo algumas coisas que não deveria, mas nós temos um poder, irmãos, que foi dado a nós, o poder da oração, o poder da intercessão. Mas nós precisamos colocar a nossa tendinha ali, ó, edificada sobre a rocha, edificar a nossa tenda sobre a rocha, edificar a nossa tenda sobre a palavra de Deus. É projeto de Deus que a sua família seja salva, irmão. É projeto de Deus que todos da sua casa sejam abençoados. É projeto de Deus, é plano de Deus. Isso é edificar sobre a rocha, é orar. Isso não é orar, é errado não. Senhor, eu quero ver a minha família caminhando comigo. Senhor, eu quero ver os meus irmãos caminhando comigo. Eu quero ver, Senhor, meu Deus, os meus filhos caminhando comigo. Eu quero ver o meu esposo, em nome de Jesus, caminhando comigo. Você que é casada, a minha esposa, e você já começa a profetizar e orar também. O varão que está por vir, os solteiros aí, em nome de Jesus, já recebe aí. A varoa que está por vir. Você que é pai, já comece a orar. Já comece a orar pelo varão da sua filha. Já comece a orar desde hoje. Não vai casar com Zé Mané, não. Não vai se relacionar com pessoa que não serve a Deus, não. Não vai ser levada no bico, não. Vai não. Não, eu já abençoo, Senhor, já profetizo, Senhor, em nome de Jesus, livra de todo laço, livra de toda bandeja, de todo levante de Satanás, de todo engano. Eu abençoo, Senhor, eu estou criando meu filho, eu estou criando minha filha, e é para ser bênção de Deus, vai se relacionar com a bênção de Deus. Se posicionar desde já na torre de vigia.
É plano e projeto de Deus. Irmãos, Abraão, ele tinha tanto cuidado e tanto zelo com isso, que quando Isaac estava maduro, agora estava no ponto para casar, ele sabia que estava na hora. Ele disse para Eliezer: vai até a minha terra e você vai trazer uma de lá. Porque ele não vai se relacionar com alguém daqui, não vai. Aí tem pai aí panguando, sem visão espiritual. Aí depois vai ter que fazer quando é tarde. Essa rispa, ela decidiu: não, pelo menos um enterro digno eu vou dar para os meus filhos. Eu não vou permitir que eles sejam desonrados de tal forma. Já doeu demais eles serem enforcados, serem pendurados, já doeu demais. Agora pelo menos um enterro digno eu vou dar para eles. Eu vou ficar aqui na torre de vigia, eu vou ficar orando, eu vou ficar aqui repreendendo, lançando por terra, espantando. Irmão, Satanás a gente tem que expulsar. Está aí, ó, o diabo está aí, ó, doidinho para arrebentar com a nossa casa, doidinho para arrebentar com a nossa família, doidinho para arrebentar com os nossos filhos. A gente tem que expulsar, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que ser firme. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aquela mulher ficou lá. Preciso fazer. Talvez tenha sido até a dor do remorso, mas independente de ter sido de remorso, ela estava fazendo. E a Bíblia diz que do início da colheita, irmãos, quantas pessoas desistem dos seus nas primeiras orações, nos primeiros jejuns, nas primeiras lutas. Aí desiste. Ela não, ela permaneceu, ela ficou ali. Os corpos caíram e ela permaneceu ali. Ela não podia remover sem uma autorização do rei. Então, tocar e mover eu não posso, mas eu posso proteger. Até que um dia chegou nos ouvidos de Davi. Davi, rapaz, rei, sabe Rispa, a concubina de Saul? Sei. Pois é. Pai, desde o dia que os filhos dela foram pendurados lá, foram enforcados, ela não arredou o pé de lá. Ela não arredou o pé de lá. Aí o que Davi faz? O rei ouve, irmão, e o rei age, o rei opera, o rei realiza. Chegou a hora de acabar um pouco com o sofrimento, chegou a hora de acabar com essa dor, chegou a hora de acabar com essa luta. Ela vai para casa descansar, e nós vamos dar um enterro digno para eles. O rei manda buscar os restos mortais de Saul e de Jonatas, que foram mortos naquela batalha alguns anos atrás, e que foram também pendurados pelos filisteus. Mas vieram os valentes de Jabes e pegaram os corpos, pegaram os restos, pegaram o corpo deles, queimaram e enterraram os ossos debaixo de uma árvore. Não tinham tido um enterro digno. Aí Davi, já que vamos fazer por completo. Vamos trazer Saul, vamos trazer João. Lembrou, peraí, era ungido do Senhor, por mais que tenha errado, era ungido do Senhor, eleito do Senhor. Traz Jonatas, os restos mortais de Jonatas, os restos mortais de Saul. Rispa intercedendo pelos seus, leva o marido junto aí. Olha para você ver a família. Irmãos, talvez para nós não é muito interessante esse negócio, a gente não dá muito valor a essa questão. No dia que você for lá em Israel, você vai ver nos cemitérios que tem uma coisa que judeus fazem, é honrar a memória dos seus. Honrar a memória dos seus. Eles têm um zelo e um cuidado muito pelos velhos, pelos idosos.
Eu tive a oportunidade de passar em frente a um asilo, que eu falei, Jesus amado, coisa mais linda, tipo hotel 5 estrelas, era um asilo dos velhos, eles investem, e aqueles que se vão, eles honram a memória. E é interessante, quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Alguém? Alguém leu o livro? A senhora assistiu o filme? Vocês nunca assistiram esse filme, gente? Eu sugiro vocês assistirem. É Schindler. Schindler. A pronúncia, se não for, vocês vão perdoar. A Lista de Schindler. Você vai ver que no final do filme, tem um túmulo em que todos os judeus que foram salvos por ele, que é descendência dele, eles passam no túmulo e colocam uma pedrinha. Vocês vão ver no filme, vai despertar a curiosidade, e a gente não entende o porquê daquela pedrinha. Cada pessoa passava e colocava uma pedrinha. Eu tive a oportunidade de ir num cemitério lá, e o guia, aí nós vimos as pedrinhas, e a gente curioso, e essas pedrinhas aqui, em cima do túmulo? Ele foi e disse, essa pedrinha aí, são pessoas que vêm visitá-lo, e quando essa pessoa vem visitá-lo, ele coloca uma pedra dizendo, olha, essa pessoa foi fundamental para a minha vida. É uma forma de honrar. Então cada túmulo que tem mais pedrinha, aí a pessoa, essa pessoa realmente fez a diferença na vida de muitas pessoas. Honrar a memória. Davi manda fazer um sepultamento digno. Por quê? Porque uma mãe intercedeu até que o rei ouviu. Vamos interceder, vamos orar, porque o nosso rei, ele ouve, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e agindo ele não há quem possa impedir. Vamos clamar, mas primeiro edificar a nossa tenda, edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. E ali, irmãos, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar proteção, Ele vai nos dar virtude, para a gente romper, para a gente vencer. Lembrem-se, que esse juízo veio por quê? Quebra de aliança, quebra de um pacto, quebra de um voto. Então, tome cuidado, não quebre, não quebre. E se porventura quebrou, vai lá, peça perdão e pergunta ao Senhor, como Senhor, para a gente ficar certo nisso. Deus vai falar contigo. Fecha os teus olhos um instante. Senhor nosso Deus, hoje é a nossa última quarta-feira de abril, Senhor. Domingo que vem estaremos aqui todos reunidos em um culto para o louvor da sua glória, mas também, Senhor, para um momento de batalha, para um momento de guerra, para um momento de luta, Senhor, aonde, meu Deus, nós vamos nos posicionar, orando, intercedendo, clamando, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Nesses últimos dias, Senhor, nós temos visto o quanto Satanás tem investido contra as famílias, quanto o inimigo tem investido, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor. Mas nós vamos nos posicionar como Rispa se posicionou, Senhor. Nós vamos nos posicionar e vamos estar vigilantes, expulsando, Senhor, todas as aves de rapina, e expulsando, Senhor, todas as feras da noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar vigilantes, Senhor, a todo tempo, de dia e de noite, Senhor. E em o nome de Jesus, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Senhor vai operar, vai agir em nosso favor, Senhor. E aqueles da nossa casa que ainda não servem ao Senhor, vão servir ao Senhor.
Meu Deus, o Senhor vai restaurar o casamento, o Senhor, meu Deus, vai renovar a aliança, vai renovar o pacto, o Senhor vai renovar o amor, o Senhor vai renovar a alegria. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai libertar filhos, o Senhor vai libertar filhas, o Senhor vai libertar, meu Deus, o irmão, a irmã. Meu Deus, um grande milagre vai acontecer, meu Deus, porque a igreja do Senhor vai orar e vai buscar, vai orar, meu Deus, e vai clamar, vai orar, meu Deus, vai posicionar a sua vida, a sua casa sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Meu Deus, as nossas escolhas serão suas, os nossos sonhos serão seus, os nossos projetos serão seus, Senhor. O nosso caminhar e o nosso deitar será para a glória do Senhor, e isso é edificar a nossa casa sobre a rocha. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai nos dar força. Pode ser, meu Pai, que o Senhor responda hoje, pode ser, meu Pai, que o Senhor responda amanhã, meu Deus, pode ser também que o Senhor venha responder esta oração, esse clamor daqui um mês, daqui um ano, mas uma coisa é certa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai nos sustentar, como sustentou também Caleb, meu Deus, todos os anos, até o dia do cumprimento, porque Caleb também tinha a sua vida edificada sobre a rocha. Não será diferente na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a nossa família edificada sobre a rocha que é o Senhor. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará, nenhum levante do inimigo, Senhor, meu Deus, vai prevalecer. As portas do inferno vão cair por terra. Toda miséria, todo fracasso, toda derrota, toda falta, toda escassez caindo por terra, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, eu te peço, como Davi, se existir em nós alguma aliança que foi quebrada, Senhor, meu Deus, se existir em nós algum voto, meu Deus, que Espírito Santo, Senhor, nos mostra. Meu Deus, alguma palavra que foi dada perante o Senhor e esta palavra foi esquecida. Meu Pai, em nome de Jesus, primeiro passo, a gente acertar. Olha aqui para mim. Rispa, além de ter perdido os filhos ali, e agora ter restituído, pelo menos a dignidade deles, deles ficarem em um lugar que ela pudesse honrá-los. A Bíblia diz que depois que Davi fez isso, o Senhor se aplacou. O que é isso? O Senhor, na sua ira, agora lembrou da sua misericórdia. Aquele juízo que vinha da parte de Deus, irmãos, Deus aplacou, acabou, e a chuva veio. E a chuva está vindo sobre a sua casa, a chuva está vindo sobre a sua família, a chuva está vindo sobre os seus negócios, a chuva está vindo, irmão, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. A chuva está vindo, Deus está se aplacando em o nome do Senhor Jesus. Arrependimento, transformação de vida, oração, clamor, devoção. Se você crê nisso, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus. Quero convidar você nesse domingo, você não vai faltar. Vem no culto de manhã, e é um momento da gente orar, da gente clamar e também trabalhar. Nós vamos pedir os nossos para vir. Amém? Esse que não está vindo, agora vai vir. Não, esse mês da família eu não abro mão. Mês da família não abro mão. Eu quero você comigo no culto. E eu vou orar para Deus operar, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém? No domingo de manhã e domingo à noite estará conosco ministrando pastor Marco Antônio da comunidade de Atos. Estaremos orando, clamando, intercedendo. No sábado, se você está de boa, nós vamos subir ao monte às 18 horas lá em cima, 5h30 aqui na porta da igreja, 5h40. Cadê? A Sheila não veio hoje. 5h40, né? 5h40 aqui na porta da igreja. Quem for daqui da porta da igreja vai ter uma turma para ir. Para 18 horas a gente está lá em cima. Nós vamos estar orando, clamando, intercedendo e já apresentando o mês de maio ao Senhor. Será um mês, em nome de Jesus, que a chuva de Deus vem. Amém? A nossa família edificada sobre a rocha. E na quarta-feira, além de vir, você vai trazer mais um também. Não é só nos domingos, não, é domingo e quarta-feira, a gente orando, a gente clamando, intercedendo.
especificamente pela nossa casa, para a nossa família. Vai ser um grande rebuliço para a glória de Deus. Alguém crê? Amém. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Glória a Jesus. Levante sua mão direita. Fala assim: Senhor meu Deus, eu faço o compromisso de edificar a minha vida. Primeiro sou eu, Senhor. Primeiro sou eu, Senhor. Como Josué disse, eu e a minha casa. Mas primeiro sou eu. Senhor, eu vou edificar, estou edificando a minha vida sobre a rocha, que é Cristo, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua palavra. E a minha casa, Senhor, porque não vai ficar ninguém de fora. Em nome de Jesus, que a chuva do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Tudo que você tocar, abençoado seja para a glória de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Vão em paz, Deus abençoe, Deus abençoe.